O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me destes. Eu guardei-os, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhe dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que o tireis do mundo, mas que os guardeis do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os envio ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados à verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, nós estamos no capítulo 17 do Evangelho de São João, e logo no capítulo 18 Jesus já vai ser traído e preso. Portanto, ele está se preparando para entregar-se ao seu destino salvífico e redentor. Só que antes disso, ele cumpre o seu dever de sacerdote, que é ser ponte entre Deus e a humanidade. O Cristo é o pontífice, o Cristo é o mediador, é o intercessor entre o homem e nós. E como ponte, como mediador, ele está agora intercedendo ao Pai por nós, pela humanidade. E nessa intercessão, Jesus faz 4 pedidos. Primeiro, guarda-os em teu nome. Significa perseverar, façam que eles perseverem na doutrina que receberam. Porque tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus pregou, foi em nome do Pai. Ele mesmo várias vezes disse: eu vos dei a conhecer aquilo que recebi de quem? Do Pai. Então, quando ele faz o primeiro pedido, guarda-os em teu nome, ele está dizendo: faça-os perseverar na doutrina que receberam. Porque logo depois que começam as primeiras comunidades cristãs, começam a entrar heresias dentro da igreja, ensinamentos dentro da igreja que não foram os ensinamentos de Jesus. Nós ouvimos aqui na primeira leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 28, dizendo: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei que depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. E aí ele vai falando sobre as falsas doutrinas, sobre os falsos ensinamentos, e aí, cuidado, porque desde o princípio, dentro da igreja já tinham falsas doutrinas e falsos ensinamentos dentro da igreja. Não é porque está dentro da igreja que foi ensinado por Jesus. Não é porque está dentro da igreja que vem de Deus. Dentro da igreja tem falsos ensinamentos, tem heresias. E eu vou falar uma aqui bem polêmica, muito aí que está no meio. Eu poderia falar sobre teologia da libertação. Todo mundo aqui já sabe que essas coisas vêm do inferno, né? Mas vou fazer uma crítica para nós da renovação carismática.
Aonde na doutrina da Igreja Católica, no Catecismo da Igreja Católica, fala sobre maldição hereditária? Alguém pode me dizer onde que está isso no Catecismo? Na teologia? Na doutrina? Onde está isso? Agora eu poderia dizer para você onde está isso na doutrina protestante. Lá tem. Agora nós herdamos hereditariamente comportamentos malditos, cultura, isso a gente herda, mas não é uma maldição espiritual, porque o batismo ele rompe com toda maldição, com todo mal. Amém? Pronto, tá aí uma coisa que estão pregando à torta e direita, que não é da doutrina da igreja. Então cuidado, permanecer e perseverar na doutrina que recebemos de Jesus Cristo. Segundo o pedido de Jesus, para serem um só conosco, a unidade entre nós, a igreja ela é una, santa, católica e romana. Unidade é a primeira característica da igreja. Não existem igrejas. Jesus ele tem uma esposa só, ele tem um corpo só, e a única igreja é aquele que ele instituiu como sua esposa, é a igreja católica, una, santa e apostólica. Existem comunidades com características eclesiais. A igreja protestante tem a palavra, tem o batismo, tem características eclesiais, mas a igreja é a que Jesus fundou. Terceiro, Jesus ele pede ao Pai que nós participemos da sua alegria. Então, perseverar na doutrina, perseverar nos ensinamentos de Jesus. Por consequência, se nós perseveramos nos mandamentos e nos ensinamentos, por consequência seremos um com Ele e participaremos da alegria dele. Apesar de carregar a nossa cruz, apesar de sermos purificados, participaremos da sua alegria. E por fim, ele pede uma proteção para nós contra o maligno. Ele diz o seguinte no versículo 14: eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tireis do mundo, mas que os guardeis do mundo. Eles não são do mundo. O que falta para a gente? Jesus está falando, eles, nós, não somos do mundo, não pertencemos ao mundo. O que falta mais para nos convencer dessa verdade? Que nós estamos aqui de passagem. Jesus ele diz, eu peço que não os tireis do mundo, porque aqui neste mundo, que não é o nosso lugar, aqui neste mundo nós precisamos perpetuar a palavra, a evangelização, a conversão, o batismo, mas nós não pertencemos ao mundo. E aí, uma estratégia do maligno é mundanizar a igreja. No final do século XIX, a igreja lutou ferrenhamente contra uma heresia chamada secularismo, que ainda se perpetua até hoje. O que é o secularismo? É a substituição da vida no Espírito, da vida sagrada, pela vida profana. Pessoas que têm uma vida profana, com ideias profanas, dentro da igreja. Quer ver? Uma ideia profana. São muitas que a gente poderia citar, mas são mundaneidades, mundanismo que a gente traz lá de fora para dentro da igreja. Às vezes a partir da minha pessoa, ideias seculares que Jesus não nos ensinou, a falta, a substituição do sagrado, a substituição da palavra. Eu vou começar a pregar aqui sobre autoajuda, sobre autoconhecimento, sobre aperfeiçoamento pessoal. Estou substituindo o sagrado pelo profano. E aí o inimigo vai, pouco a pouco, nos fazendo esquecer de que nós não pertencemos a este mundo. E aí nós vamos ficando cada vez mais presos a essa realidade. E não voltamos o nosso olhar para Deus. Jesus, no início do Evangelho, vai dizer, Jesus olhou para o céu e disse, Pai,
nossos olhos têm que estar como os olhos de Jesus, voltados para o céu, esperando a hora que nos encontraremos com Ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja o